Entendi. E, pô, você foi... O que você foi fazer em Israel, cara? Então, vamos começar assim. Eu cresci dentro da comunidade judaica, então sempre tive uma relação com Israel. E quando eu completei 17 anos, eu fui para Israel para fazer um ano de trabalho voluntário, que é uma coisa comum dentro da comunidade. Daí eu fui morar em kibbutz, fui fazer trabalho voluntário, passei um ano. Kibbutz é um conceito interessante pra caramba, cara. Né? Eu morei num dos poucos kibbutz realmente tradicionais que sobraram em Israel. Pessoal, para quem não sabe, kibbutz é como se fosse uma mini cidade socialista, mas não socialismo estilo União Soviética, e sim é uma comunidade igualitária. A base do kibbutz é cada um dá o que pode, recebe o que precisa. Então, eu morei num kibbutz que é realmente igualitário. Eu me voluntariei lá, depois tive outros projetos também que eu me voluntariei. No final desse um ano, eu estava adorando Israel. E eu tinha 18 anos e disse, vai passar. Eu fui embora de Israel com vontade de ficar, mas eu disse, vai passar, rodei o mundo, fui morar na Inglaterra, uma época eu fui para cima e para baixo. E depois de um ano e pouco, a vontade não passou, eu disse, ok, então eu vou migrar para Israel. E daí eu fui com 3 malas de 32 quilos e uma passagem só de ida. E isso foi em 2009. Daí, em 2009, quando eu fui com todas as minhas coisas, aí realmente eu já tirei minha cidadania, fiz tudo e daí... Foi tranquilo pra você fazer tudo isso, conseguir se tornar... Ir morar em Israel é tranquilo? Sim, então, existe uma coisa que se chama a Lei do Retorno. Isso permite todos os judeus e descendentes de judeus até a terceira geração a retornarem a Israel. Há 2000 anos atrás, os judeus moravam em Israel, foram expulsos. E os judeus estão voltando à sua terra, biblicamente falando. Uhum. Então, por eu ser judia, por eu ser de família judia, eu simplesmente fui, juntei toda a papelada. Tem literalmente documentos que provam a origem judaica da família. Então, eu levei toda essa papelada para um órgão que é afiliado ao governo. O governo vai, analisa e diz, ok, tu tem direito, carimba, carimba, carimba. E aí, quando eu chego, eles pegam meu passaporte, mandam para a embaixada em Brasília, eu recebo visto de imigração. Existe isso. Então, quando eu cheguei no aeroporto em Tel Aviv, na hora de passar pela imigração, eles pegaram o passaporte, viram visto, me mandaram para essa linha. Daí chegam, bem-vindo a Israel, toma aqui uma pilha de papéis de burocracia. Israel é um país bem burocrático. Então, toma aqui a pilha de papéis de burocracia e também perguntam qual tu quer que seja teu nome. Ah. Porque é muito comum as pessoas mudarem o nome quando imigram para Israel. Por quê? Porque muita gente tem nomes estrangeiros. Aline não é um nome judaico, não é um nome israelense. Eu tenho um nome judaico, que é Ilanit, que eu já te conto o que significa. Tá. Mas é muito comum os judeus que moram fora de Israel terem 2 nomes. Um nome judaico e um nome comum. Então, meu nome comum é Aline, meu nome judaico é Ilanit. Então, muita gente gosta de voltar ao seu nome judaico quando imigra para Israel, ou porque tem nomes que são difíceis de pronunciar em hebraico. Aline, para eles, é difícil. Mas eu disse, não, eu quero manter meu nome, eu quero manter Aline Blochten-Shefkes. Aline... Isso, Aline é BLOCHTEIN-SZWKIES. Blochten-Shefkes. Shefkes. Isso aí, é isso que está no meu documento. Mas eu quis manter meu nome em português, eu cresci com ele, eu considero os 2 como meu nome, mas eu uso realmente no dia a dia Aline. E só para te contar o que significa Ilanit, sapo. Ah, por quê? Porque meu pai, desculpa se meu pai está assistindo, desculpa, pula uns 2 minutos aí. Meu pai fala hebraico, mas não tão bem. Ilan é árvore. Ilanit, em teoria, teria que ser diminutivo de árvore, tipo uma florzinha, uma arvorezinha, mas na prática não. Na prática significa sapo. Então, meu pai não sabia o significado do nome quando me deu. Então, eu me chamo sapo em hebraico. Os nomes em hebraico todos têm significado. É, todos. Então, é bem normal, assim. As pessoas tipo urso, leão, viado, sapo. São nomes normais. Mas, tipo assim, especificamente sapo não é um nome tão popular, mas existe. Então, peraí, só pra eu entender. Você não precisou inventar um nome, porque o teu pai já tinha te dado um nome hebraico. Mas se eu quisesse, eu podia inventar. Eu tenho amigos que simplesmente dizem, eu acho esse nome bonito, eu quero esse nome. E isso é uma coisa normal em Israel, trocar de nome, mesmo israelenses. Eu tenho amigos, por exemplo, um amigo que eu fiz o curso de guia com ele, ele se chamava Simcha. A gente fez o curso de guia juntos, eu vi ele depois de uns não sei quantos anos. Oi, Simcha, tudo bem? Dele, não é Simcha, é Eitan. Daí eu disse, o quê?
Desde eu troquei meu nome. Eu disse, tá bom, Shalom Eitan. E simplesmente assim, ele foi, decidiu que queria trocar o nome e trocou. E ele Deve foi. ser uma confusão danada. Você não sabe Não, o nome do não. teu vizinho. Né? Não é que sim, todo mundo faz isso todo o tempo. imagino, Mas assim. é uma coisa aceitável e o governo permite. O governo permite as pessoas trocarem o nome. Eu tive que trocar meu nome, na realidade, porque na hora do aeroporto eles colocaram, além de todas as letras que eu tenho no meu sobrenome, eles colocaram um K a meio no meio do meu sobrenome que não tinha que estar. Então eu fui lá, fácil, troquei meu sobrenome, é normal. Entendi. Então o governo permite que as pessoas troquem nome e sobrenome sem problema nenhum. Tem um limite de quantas vezes por ano tu pode fazer isso, mas aí eu concordo com o governo com essa. Tem um limite. Porra, cara, tem um limite por ano, então... Eu acho que é uma vez a cada 6 meses, alguma coisa assim. Cara, isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante. Mas peraí, olha só. O meu ponto, na verdade, era o seguinte. Você nasceu no Brasil? Nasci no Brasil. Tá. Porto Alegre. Teu pai falou que você ia ser a Aline e Ilanit. Sim. É isso? Tá bom. Esse nome, Ilanit, é assim mesmo? Isso. Ele era um nome entre vocês que não estava registrado em lugar nenhum, eu imagino. Ele está registrado dentro da comunidade judaica. Então, no Brasil? No Brasil. Você nasceu, ele registrou dentro da comunidade judaica no então Brasil. não é um registro como certidão de nascimento, como tem um registro do governo brasileiro, mas é um nome usado dentro da comunidade judaica para cerimônias. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o meu bat mitzvah, quando eu fui fazer a cerimônia que as meninas fazem aos 12 anos, tu vai para frente da comunidade, tem uma cerimônia inteira. Nesse momento se chama Ilanit Bat Beile, que é o meu nome em hebraico, que é Ilanit, a filha de Beile. No hebraico, a gente não usa no hebraico antigo, nos nomes bíblicos, não tem sobrenome. As pessoas são filho da mãe, literalmente. A gente é todo mundo filho da mãe. Ou filho do pai. Mas, então, Ilanit Bat Beile, assim que é chamado. Então, quando eu tenho meu certificado de casamento, quando as coisas judaicas, eu tenho esse nome, mas não é uma coisa que a gente usa no dia a dia. Entendi. Então provavelmente, os meus aluninhos lá do Liesen, tudo tinha um outro nome que eu nem sabia. Provavelmente. Alguns, o nome serve como um nome duplo. Então, por exemplo, tem nomes hebraicos que a gente usa aqui no português no dia a dia. Todos nomes com El no final. Gabriel, Rafael, Emanuel, todos esses são nomes em hebraico. Então, às vezes, tu pode colocar um nome que sirva para os dois. Tá. Mas muita gente tem 2 nomes, então, às vezes, se tu tiver ainda contato com algum dos seus aluninhos do Liesen de não sei quantos anos atrás... Faz um tempinho. Se tu achar algum aí pela rua, pergunta qual é o nome hebraico, tem uma boa chance deles terem. Interessante. E, assim, eu entendi como é que tu foi parar lá, mas, pô, teu pai e tua mãe não falaram nada, só deixaram tu ir numa boa? Então, meu pai foi bem mais tranquilo. Meus pais me criaram muito solta, não no mau sentido, mas meus pais me criaram para ser uma pessoa independente. Então, não é aquela coisa que eles vão fazer chantagem emocional, dizer, tu não vai, a gente vai te dar, não. Eles me criaram para ser uma pessoa independente e essa é a decisão que eu tomei para minha vida. E olhando para trás, eu tô muito feliz com essa decisão que eu tomei. Mas não vou dizer que minha mãe ficou feliz quando eu contei para ela, porque minha irmã também mora fora. Então, as 2 filhas moram fora do Brasil. E, assim, na realidade, eu não contei pra minha mãe. Eu contei pro meu pai, pedi pra ele não contar pra minha mãe e ele contou. Então foi assim que minha mãe soube. Mas foi difícil pra mim falar pra ela. Porque eu sabia que ia ser difícil pra ela e ainda é. Ainda é difícil pra ela saber que as 2 filhas e os 2 netos moram fora do Brasil. E aí, você vai pra lá muito jovem, 18 anos? Eu fui com 17 e depois eu voltei com 20 recém-feitos. Tá. Com 20 anos, assim, você devia ter alguns planos, né? Tipo, tipo, estudar, tipo, sei lá. E no fim você virou guia de turismo, não é? Então, eu fui com um plano muito certo de ser nutricionista. Eu disse... Eu queria ser historiadora, era o meu sonho, mas todo mundo disse que eu ia morrer de fome e que eu precisava escolher uma profissão séria. Olha aqui no final, a gente aqui no YouTube. Mas... O que você quer dizer com isso, Aline? Aqui há 10 anos atrás, ninguém considerava isso uma profissão. Não, eu tô de sacanagem. Minha mãe demorou pra ela entender o que eu fazia. Eu posso dizer que meu filhinho é na creche e eu cheguei na creche, daí vai, apresenta, daí a professorinha, a chefe das professorinhas chegou pra mim e perguntou, com o que tu trabalha? O que tu faz? Porque, assim, meus horários são meio estranhos, assim, às vezes eu chegava...
maquiada, às vezes, é meio estranho. E daí assim, o que tu faz de trabalho? Daí eu fui explicar para ela, o que eu faço de trabalho? E daí, às vezes, quando eu não quero complicar, eu digo, eu sou guia de turismo, porque é verdade. Mas hoje em dia eu dedico boa parte do meu tempo ao YouTube. E daí eu falei para ela, eu sou youtuber. Daí ela olhou para mim, o quê? Daí eu disse, eu sou youtuber. Daí eu disse, o quê? Daí eu disse, eu faço vídeos pro YouTube. Daí eu disse, eu não sei o que é YouTube. Daí eu disse, ótimo, não tem problema nenhum. Eu faço vídeos. Porque ela é judia ortodoxa, ela não assiste o YouTube, não conhece esse mundo, então é engraçado pensar nisso. Mas, bom, eu fui determinada a ser nutricionista, porque todo mundo disse que eu tinha que ter uma profissão séria, então eu fui e decidi não só estudar nutrição, como estudar na Universidade Hebraica de Jerusalém, que é uma das 100 melhores universidades do mundo. Eu fui e realmente, eu ralei para ser aceita. Imagina ser aceita na Universidade Hebraica de Jerusalém em hebraico. Então, eu ralei para aprender hebraico, para passar no psicométrico, que é o vestibular israelense, com nota. Eu fiz tudo para ser aceita na universidade, fui aceita, comecei a estudar no primeiro ano, e daí, nas minhas férias de verão, eu comecei a fazer bico trabalhando no mundo do turismo. Eu comecei a olhar e disse, olha, que legal. E comecei a olhar o trabalho dos guias, achar interessante. E eu disse, olha, eu vou fazer curso de guia, mas só para fazer, eu vou ser nutricionista. Daí eu comecei a fazer as 2 faculdades em paralelo. Já tinha começado nutrição, mas depois eu comecei turismo. Fiz as 2 faculdades em paralelo, me formei nas 2 e nunca trabalhei um dia na minha vida de nutricionista. Eu terminei já direto para o mundo do turismo. Eu me decepcionei muito com a nutrição. Por quê? Eu vou dizer que eu acho que boa parte do motivo foi pela própria universidade. Porque a Universidade Hebraica de Jerusalém é uma universidade maravilhosa, mas toda a intenção deles é pesquisa. Então, eles não nos ensinam para fazer clínica, eles nos ensinam para fazer pesquisa. E não era o que eu queria. Eu queria ir para a clínica, eu queria especificamente para distúrbios alimentares. Mas depois de 4 anos da faculdade, eu não tinha aprendido nada quase sobre isso. Então, eu fui me decepcionando. Também, lá em Israel, nutrição não é uma coisa tão desenvolvida. Então, o mercado de trabalho é muito pequeno, muito competitivo, paga mal. Tem que depois fazer estágio, difícil conseguir vaga. Foi uma série de coisas, assim, que foram me decepcionando. E eu também não me sentia pronta. Eu disse, olha, eu estudei 4 anos, mas eu me sinto pronta para ir para um laboratório, não para ir para a clínica. Entendi. E acabou ficando no lance do turismo, que suponho que tenha boas oportunidades, né? É, justamente ao contrário. No mundo da nutrição, todo mundo me dizia assim, olha, vai com calma, tu não vai conseguir um trabalho full time, tu só vai conseguir algumas horas, tu vai ter que fazer 2, 3 trabalhos. Todo mundo assim me dizendo coisas negativas. E no mundo do turismo, todo mundo, quando eu via que eu falava português, espanhol, inglês e hebraico, todo mundo dizia... Caralho, chata menina, hein? Aí... Pro turismo é bem útil. Então, todo mundo do mundo do turismo, não vem, a gente precisa, principalmente de português. Não tem suficiente guias em português em Israel. Então, todo mundo, quando eu via, assim chegaram propostas de trabalho para trabalhar no turismo antes de eu me formar. E na nutrição, mesmo depois de formada, não chegou nada. Então, eu fui para o mundo do turismo e eu realmente comecei a me encantar. Porque, assim, eu tô com as pessoas na semana mais feliz da vida delas. Tá todo mundo realizado, conhecendo a Terra Santa, tá todo mundo de bom humor, todo mundo feliz. As pessoas estão interessadas em conhecer, pelo menos os tours que eu guio, as pessoas que me contratam são pessoas que querem não só fazer, tipo, Disneylândia, fazer diversão e fotos, o pessoal quer conhecer. Então, assim, é muito legal de poder fazer parte de um dos momentos mais especiais da vida dessas pessoas, porque muita gente ir para a Terra Santa é a realização de um sonho. Então, assim, eu me sinto feliz de poder participar disso semana após semana. É um jeito muito interessante de enxergar, porque é verdade, né? É diferente uma pessoa sair de casa para ir para Disney e uma pessoa sair de casa para ir para Jerusalém. Completamente diferente mesmo. É, também, a gente falou isso no início, quer dizer, é longe. É caro chegar para Israel muitas vezes. A passagem é cara, Israel não é um país barato. Para muita gente é a realização de um sonho, poder cruzar literalmente meio mundo para chegar. Então, para muita gente é a realização de um sonho e é bonito de ver isso. É bonito de ver a fé das pessoas e ver o esforço das pessoas. E a gente ouve as histórias ao longo dos anos, quando a gente vai viajando e conhecendo. Então, é realmente... Eu me sinto privilegiada de poder não estar só no turismo, mas poder estar nesse tipo específico de turismo, que é a realização de um sonho.